Naqueles dias começou o Senhor a diminuir o território de Israel, e feriu os Azael em todos os termos de Israel, desde o Jordão ao Oriente, toda a terra de Gileade, de Gade, de Ruben, e de Manassés, desde Aroer que está junto ao ribeiro de Arnon, a Gileade e a Bazã. Os demais dos feitos de Jeú, e todas as coisas que fez, e toda a sua valentia, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E dormiu Jeú com seus pais, e sepultaram-no em Samaria, e reinou em seu lugar Joacás seu filho. O tempo que reinou Jeú sobre Israel em Samaria, foi 28 anos. E Atalha mãe de Acasias, vendo que seu filho era morto, levantou-se, e destruiu toda a semente real. Porém Jeozeba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, tomando a Joás filho de Acasias, tirou-o dentre os filhos do rei, que se matavam, e ocultou-o de diante de Atalha, a ele e a sua ama, na câmara das camas, e assim não o mataram. E esteve com ela escondido na casa do Senhor 6 anos. E Atalha foi rainha sobre o país, mas ao 7º ano enviou Joiada, e tomou comandantes de 100, capitães, e gente da guarda, e meteu-os consigo na casa do Senhor, e fez com eles liga, juramentando-os na casa do Senhor, e mostrou-lhes ao filho do rei, e mandou-lhes, dizendo, isto é o que haveis de fazer, a terceira parte de vós, os que entrarão o sábado, terão a guarda da casa do rei, e a outra terceira parte estará à porta de Sur, e a outra terceira parte à porta da entrada dos da guarda, assim guardareis a casa, para que não seja invadida, e as 2 partes de vós, a saber, todos os que saem o sábado, tereis a guarda da casa do Senhor junto ao rei, e estareis ao redor do rei de todas as partes, tendo cada um suas armas nas mãos, e qualquer um que entrar por estas fileiras, seja morto, e haveis de estar com o rei quando sair, e quando entrar. Os comandantes de 100, pois, fizeram tudo como o sacerdote Joiada lhes mandou, e tomando cada um os seus, a saber, os que haviam de entrar o sábado, e os que haviam saído o sábado, vieram a Joiada o sacerdote. E o sacerdote deu aos comandantes de 100 as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi, que estavam na casa do Senhor. E os da guarda se puseram em ordem, tendo cada um suas armas em suas mãos, desde o lado direito da casa até o lado esquerdo, junto ao altar e o templo, em derredor do rei. Tirando logo Joiada ao filho do rei, pôs-lhe a coroa e o testemunho, e fizeram-lhe rei ungindo-lhe, e batendo as mãos disseram, viva o rei! E ouvindo Atalha o estrondo do povo que corria, entrou ao povo no templo do Senhor, e quando olhou, eis que o rei estava junto à coluna, conforme o costume, e os príncipes e os trombetas junto ao rei, e que todo o povo do país fazia alegrias, e que tocavam as trombetas. Então Atalha, rasgando suas roupas, clamou em gritos, traição, traição! Mas o sacerdote Joiada mandou aos comandantes de 100 que governavam o exército, e disse-lhes, tirai-a fora do recinto do templo, e ao que a seguir, matai-o à espada. Porque o sacerdote disse que não a matassem no templo do Senhor. Deram-lhe, pois, lugar, e quando ia ao caminho por de onde entram os cavaleiros à casa do rei, ali a mataram. Então Joiada fez aliança entre o Senhor e o rei e o povo, que seria um povo do Senhor, e também entre o rei e o povo. E todo o povo da terra entrou no templo de Baal, e o derrubaram. Também despedaçaram inteiramente seus altares e suas imagens, e mataram a Matã sacerdote de Baal diante dos altares. E o sacerdote pôs guarnição sobre a casa do Senhor. Depois tomou os centuriões, e capitães, e os da guarda, e a todo o povo da terra, e levaram ao rei desde a casa do Senhor, e vieram pelo caminho da porta dos da guarda à casa do rei, e sentou-se o rei sobre o trono dos reis. E todo o povo da terra ficou alegre, e a cidade esteve em repouso, havendo sido Atalha morta a espada junto à casa do rei. Era Joás de 7 anos quando começou a reinar. No 7º ano de Jeú começou a reinar Joás, e reinou 40 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe foi Zíbia, de Berseba. E Joás fez o que era correto aos olhos do Senhor todo o tempo que o sacerdote Joiada o conduziu. Com tudo isso os altos não se tiraram, que ainda sacrificava e queimava o povo incenso nos altos. E Joás disse aos sacerdotes, todo o dinheiro das santificações que se costuma trazer à casa do Senhor, o dinheiro dos que passam no censo, o dinheiro pelas pessoas, cada qual segundo o seu valor, e todo o dinheiro que cada um de sua própria vontade põe na casa do Senhor, recebam-no os sacerdotes, cada um de seus familiares, e reparem as fendas do templo de onde quer que se achar abertura. Porém no ano 23 do rei Joás, não haviam ainda reparado os sacerdotes as aberturas do templo. Chamando então o rei Joás ao sacerdote Joiada e aos sacerdotes, disse-lhes, por que não reparais as aberturas do templo? Agora, pois, não tomeis mais o dinheiro de vossos familiares, mas sim dai-o para reparar as fendas do templo. E os sacerdotes consentiram em não tomar mais dinheiro do povo, nem ter cargo de reparar as aberturas do templo. Mas o sacerdote Joiada tomou uma arca, e fez-lhe na tampa um furo, e a pôs junto ao altar, à direita quando se entra no templo do Senhor, e os sacerdotes que guardavam a porta, punham ali todo o dinheiro que se colocava na casa do Senhor. E quando viam que havia muito dinheiro na arca, vinha o notário do rei e o grande sacerdote, e contavam o dinheiro que achavam no templo do Senhor, e guardavam-no, e davam o dinheiro suficiente nas mãos dos que faziam a obra, e dos que tinham o cargo da casa do Senhor, e eles o gastavam em pagar os carpinteiros e mestres que reparavam a casa do Senhor, e os pedreiros e cortadores de pedras, e em comprar a madeira e pedra lavrada para reparar as aberturas da casa do Senhor, e em tudo que se gastava na casa para repará-la. Mas daquele dinheiro que se trazia à casa do Senhor, não se faziam bacias de prata, nem saltérios, nem bacias, nem trombetas, nem nenhum outro vaso de ouro nem de prata se fazia para o templo do Senhor, porque o davam aos que
faziam a obra, e com ele reparavam a casa do Senhor, e não se tomava em conta os homens em cujas mãos o dinheiro era entregue, para que eles o dessem aos que faziam a obra, porque o faziam eles fielmente. O dinheiro pelo delito e o dinheiro pelos pecados não se colocava na casa do Senhor, porque era dos sacerdotes. Então subiu Hazael rei da Síria, e lutou contra Gati, e tomou-a, e Hazael decidiu subir contra Jerusalém, pelo que tomou Joás rei de Judá todas as ofertas que havia dedicado Josafá, e Jorão e Acasias seus pais, reis de Judá, e as que ele havia dedicado, e todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor, e na casa do rei, e enviou-o a Hazael, rei da Síria, e ele partiu de Jerusalém. Os demais dos feitos de Joás, e todas as coisas que fez, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E seus servos se levantaram, fizeram uma conspiração, e mataram a Joás na casa de Milo, quando ele estava descendo a Sila, pois Josacar filho de Simeate, e Josabade filho de Somer, seu servo, feriram-lhe, e ele morreu, e sepultaram-lhe com seus pais na cidade de Davi, e reinou em seu lugar Amazias seu filho. E depois disto ele partiu de Atenas, e veio a Corinto, e achando a um certo judeu, de nome Áquila, natural de Ponto, que recentemente tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, porque Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, veio até eles, e porque era do mesmo ofício, ficou com eles, e trabalhava, porque tinha um ofício de fazerem tendas, e ele disputava na sinagoga a cada sábado, e persuadia judeus e a gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo foi pressionado pelo Espírito, dando testemunho aos judeus de que o Cristo era Jesus, mas tendo eles resistido e blasfemado, ele sacudiu as roupas, e lhes disse: Vosso sangue seja sobre vossa cabeça, eu estou limpo, e a partir de agora irei aos gentios. E tendo saído dali, entrou na casa de um, de nome Justo, que servia a Deus, cuja casa era vizinha à sinagoga. E Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, tendo ouvido, creram e foram batizados. E o Senhor disse em visão de noite a Paulo: Não temas, mas fala, e não te cales, porque eu estou contigo, e ninguém colocará a mão em ti para te fazer mal, porque eu tenho muito povo nesta cidade. E ele ficou ali por 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Mas sendo Galho procônsul da Caia, os judeus se levantaram em concordância contra Paulo, e o trouxeram ao tribunal, dizendo: Este persuade as pessoas a servirem a Deus contra a lei. E Paulo, querendo abrir a boca, Galho disse aos judeus: Se houvesse algum mau ato ou crime grande, ó judeus, com razão eu vos suportaria, mas se a questão é de palavras, e de nomes, e da lei que há entre vós, vejam vós mesmos, porque destas coisas eu não quero ser juiz. E ele os tirou do tribunal. Mas todos os gregos, tomando a Sóstenes, o chefe da sinagoga, feriram-no diante do tribunal, e a nada destas coisas Galho dava importância. E Paulo, ficando ali ainda muitos dias, ele se despediu dos irmãos, e dali navegou para a Síria, e juntos com ele estavam Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque ele tinha feito voto, e chegou a Éfeso, e os deixou ali. Mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus, e eles, pedindo-lhe que continuasse com eles por mais algum tempo, ele não concordou, porém despediu-se deles, dizendo: Outra vez, se Deus quiser, voltarei a vós. E ele saiu de Éfeso. Eu te exaltarei, meu Deus e Rei, e bendirei teu nome para todo sempre. Todo dia eu te bendirei, e louvarei teu nome para todo sempre. O Senhor é grande e muito louvável, sua grandeza é incompreensível. Geração após geração louvará tuas obras, e anunciarão tuas proezas. Eu falarei da honra gloriosa de tua majestade, e de teus feitos maravilhosos, e falarão do poder de teus assombrosos feitos, e eu contarei tua grandeza. Declararão a lembrança de tua grande bondade, e anunciarão tua justiça alegremente. Piedoso e misericordioso é o Senhor, ele demora para se irar, e tem grande bondade. O Senhor é bom para com todos, e suas misericórdias estão sobre todas as obras que ele fez. Todas as tuas obras louvarão a ti, Senhor, e teus santos te bendirão. Contarão a glória de teu reino, e falarão de teu poder, para anunciarem aos filhos dos homens suas proezas, e a honra gloriosa de seu reino. Teu reino é um reino eterno, e teu domínio dura geração após geração. O Senhor segura todos os que caem, e levanta todos os abatidos. Os olhos de todos esperam por ti, e tu lhes dás seu alimento ao seu tempo. Tu abres tua mão, e sacias o desejo de todo ser vivo. O Senhor é justo em todos os seus caminhos, e bondoso em todas as suas obras. O Senhor está perto de todos os que o chamam, de todos os que clamam a ele sinceramente. Ele faz a vontade dos que o temem, e ouve o clamor deles, e os salva. O Senhor protege a todos os que o amam, porém destrói a todos os perversos. Minha boca anunciará louvores ao Senhor, e todo ser feito de carne louvará seu santo nome para todo sempre. Quem se isola busca seu próprio desejo, ele se volta contra toda a sabedoria.